Tananã, a gente. Tananã. Pronto, a Van tá entrando. Cheguei Olá, nós de novo. lá novamente. Bom, agora só que agora estamos em outro, né? Vamos nos explicar aí para quem tá chegando. Vamos Vamos começar, dar o tempo para o pessoal começar a chegar. começar a Já compartilhar com algumas pessoas, né, Van? Aham. Nossa, o Convidar Rafael algumas já, pessoas já, para nos assistir. sim, agora vai, Agora né? vai. Já mandei pro pessoal lá no grupo. Estou mandando Eliene o povo. Aparecida. O Olá, pessoal tá. Eliene. Eliene, tudo bem? Eu Ei, conheço esse nome. Danilo acabou de chegar também. Obrigada, Danilo, por nos acompanhar. Boa tarde. A gente está dando um Boa tempo aí para o tarde a pessoal todos. chegar, para a gente Exatamente. comentar, para a gente chamar o nosso convidado. Lembrando que para quem tiver perguntas, é só mandar no direct aqui, ou então também nas nossas outras redes sociais, que aí o Danilo vai estar aqui e vai responder tudo para vocês sobre como viajar pela América Latina sem gastar com hospedagem, economizando o máximo possível. Isso, gente, isso é mochilão, mochilão. Quem gosta desse tipo de aventura, gosta de desbravar os lugares, até aqueles lugares desconhecidos que a gente não tem costume de falar, ou de repente até de conhecer no meio do turismo. Sim. É o assunto de hoje, né? Eu acho que é o sonho de muitas pessoas e poucos têm coragem de realmente seguir Se aventurar. se aventurar, de tomar, superar o medo. Acho que essa é a palavra, né? A gente conversou sobre o medo, acho que o medo é a. E na verdade o medo É não a deve ser palavra. totalmente superado, né? Eu acho que o medo ele tem que ser controlado, vai. Ó, o Danilo Couto, nosso entrevistado, acabou de entrar na nossa live. Logo mais ele vai conversar com a gente e vai contar Boa tarde tudo. desde Tem já, muito. Danilo. Boa tarde, bem-vindo no nosso canal Over. O pessoal tá entrando, está dando tempo para o pessoal entrar, para poder acompanhar e assistir. A gente vai poder falar bastante coisa sobre esse assunto que acho que interessa a muitos. É a cara do nosso programa. A cara do nosso programa. Aliás, para quem não conhece o nosso programa, para quem está chegando agora, vamos só dar uma recapitulada. Vanessa Couto, essa pessoa aqui em cima, e eu, Ivan Martins, nós somos jornalistas e apresentadoras do programa Canal Over, que vai ao ar toda terça-feira às 17 horas na Rádio Conectados. Porém, devido à pandemia, os nossos programas estão suspensos. Mas a gente deu esse jeitinho aqui de pegar e fazer uma comunicação entre vocês para a gente continuar trazendo todas as novidades e também as personalidades que fazem parte dos esportes radicais, de aventura, enfim. Então, por enquanto, a gente vai ficar fazendo os programas todas as terças-feiras por aqui. Então, já deixa aí salvo na agenda, já avisa geral que o encontro vai ser com a gente, tá bom? É só 1 hora o programa, também é o horário que a live do Instagram nos permite. Exato. Bom, E, isso aí, Ivan. e quem, assim, para quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, pode também acessar o site da rádio, radioconectados.com.br, que lá você tem todas as informações do programa, tem os podcasts dos programas dos entrevistados que a gente já fez as entrevistas aqui no nosso programa, e tem também as notícias que a gente vai soltando ao longo da semana. Então, tudo dos Isso. esportes vocês podem acompanhar tanto aqui na nossa página no @canalover, como também no site No da Rádio site da Conectados. rádio. E a rádio não tem só no site, né? A gente está nas mídias sociais, né? Tanto no Facebook como no Instagram. É facinho de acompanhar, é Rádio Web Conectados. Entra lá e vai ter tem toda uma programação, não só nos programas, né? Como você mesmo disse. Tem Sim. bastante matéria lá para vocês poderem acompanhar. E como a gente está numa era de internet, de lives e de interatividade, porque não podemos sair de casa, o Não podemos, isolamento tá, temos que nos tá. Não é preservar. um lockdown ainda, mas é bom a gente se prevenir, né? Se cuidar
enquanto essa pandemia não passa, a gente fica juntinho pela internet, E pelas lembrando, nossas né, mídias. também que, assim, vamos dizer, todas as perguntas que vocês quiserem mandar, seja aqui pelo direct, como também você pode mandar no nosso WhatsApp, você pode também mandar diretamente no nosso Facebook, em qualquer canal que a gente fica monitorando tudo, não só dessa live que vai ocorrer hoje, mas também se você tiver qualquer dúvida, quiser também participar do nosso programa, e aí, para quem não conhece, a gente tem um quadro chamado, esse é o momento que você me completa. Freestyle. Essa Faz tempo que a gente não sintonia falava perfeita. freestyle, né? Mas, Van, rapidinho, você comentou do WhatsApp, a gente tem que falar o número do WhatsApp. É o Sim, sim. 11 9. Pensei que você Puxa o ia número falar. aí. Puxa o número aí, Ah, porque eu perdi pelo, o papel aqui. Oh, pelo meu Deus. Deus. Jura? Aí eu vou ter que sair Essa, da live essa, pra te mostrar. essa época de computador, gente, essa época de celular, faz a gente esquecer todos os Não, números, mas calma. não dá A gente vai certo. passar o número do Mas WhatsApp olha, para vocês eu vou pegar e manterem. passar já aqui na live. Você vai passar? Tá bom? Ótimo. Vou passar. Se bem que Escreve você aí, ainda não porque aí eu já tô sempre. Vã, acho que a sua conexão está um pouco ruim. e deu ruim. Tá um pouquinho ruim agora. Bom, Melhorou? mas tudo bem. É Não, 9 tá bem. Mas passa aí, 9 7405 7405 8502. Então, Isso, gente, ó, o número é 11 97405 8502. Então, você pode ir mandando perguntas, conversando com a gente, até sugestões de assuntos que vocês queiram conversar com a gente, ou matérias que vocês queiram que a gente fale, enfim, comente. Pode mandar, interage, que a gente sempre responde, tá? Respondemos a todas as perguntas, todos os comentários. E todas as nossas redes sociais também estão aqui no link da nossa bio. Então é só clicar lá que você consegue. Tanto o contato do WhatsApp, que a Vanessa Exatamente. passou, como também todas as outras mídias sociais. Bom, eu vou ficar por aqui vamos dizer, né, nos bastidores, Nos bastidores. tudo que vocês mandaram. Você vai Já ficar tem nas perguntas, mídias, né, tá? Van? Então, todas as perguntas a Van vai tomar conta aqui. Então, tanto no WhatsApp Vou- como nas perguntas aqui, porque infelizmente só pode 2 telas no Instagram. Duas pessoas. Exatamente. Exato. Então, por enquanto, é com você, Vanessa. Deixo aqui o meu muito boa tarde. Bem-vindo ao Danilo Couto. Desde já é um prazer mesmo estar com ele aqui no nosso programa. Espero que todos vocês aí de casa gostem e participem muito, tá bom? Exato. Um beijo, Van. Então, a gente vai se falando. Beijo, até já. Tchau. Até. Bom, gente, vou chamar o Danilo Couto agora para vocês. A gente vai ter um papo bem legal. Não saiam daí. Peraí, que eu vou chamar ele aqui. Vou convidá-lo. Só um minutinho, que é só esperar ele atender o chamado. A gente conversa. Danilo. Olá, Oi, Danilo, tudo bom? tudo bem e vocês? Só arruma a câmera aí em pé que é melhor, porque aí fica Melhor visualmente. assim, né? Isso, tá ótimo. Primeiro, boa Boa. tarde. Obrigada por atender o nosso convite, conversar com a gente. É um prazer, uma honra conversar com alguém que tem tanta coragem de fazer um mochilão desse. Ixi, eu acho que a internet dele tá um pouquinho lenta, não sei. Danilo, você tá me escutando? Oi, boa tarde. Danilo, tá me escutando? Tá um pouquinho. Tá. Não Ixi. sei se de repente a sua internet tá um pouquinho lenta. Vamos ver se agora melhora. Acho Vamos que ver. sim. Agora foi. Agora tá ótimo. Foi? Agora foi. Boa. Bom, vamos começar de novo. Boa tarde. Pode se apresentar pra galera. Boa tarde, obrigado por dar a oportunidade para eu falar, contar um pouquinho das histórias aí, de como tudo começou, né? Sim. Eu sou o Danilo Couto, eu não sei, provavelmente a gente deve ter algum parentesco, né? Pode ser, né? Você viu? O sobrenome é igual. Pois é, Pode segundo ser. meu pai, o Couto vem de Minas Gerais, eu não sei se Exato. isso é de Minas? Isso, a Boa. família do meu pai é de Minas. As pessoas Então, acham que a gente é depois parente, né? Mas não é, gente. Então, depois a gente faz a árvore genealógica para ver se dá certo ou Sim. não. E eu tenho 33 anos e faz 3 anos que eu saí de viagem, aí fiz uma viagem de moto aqui, eu morava em Santa Catarina na época que eu saí, né? Mas eu Sim. voltei aqui para o interior de São Paulo, onde eu nasci, consegui fazer o planejamento,
comprei a moto que eu tenho até hoje, com a qual eu fiz a viagem, fui até o Alasca e o Ushuaia. Foram 3 anos, 16 países e 115 mil quilômetros. Uau! E não começou assim, né? O começo era fazer uma viagem de 8 meses só pelo Brasil, mas aí eu posso ir contando ao longo dessa live como que os planos foram mudando e por que que eu fui tão longe e não parei. Tem muita história para contar, né? Na verdade, eu Tem. acompanho a sua página, o seu canal no YouTube. Para quem não conhece, gente, é Aham, Moto Mochila Brasil. É demais, você vê isso. os vídeos, você vê todos os perrengues que ele passou. A gente vai conversar sobre isso. Sim, Até tô tem momentos aprendendo que a você. mexer lá. Então, e até tem momentos que você não pôde filmar porque você estava mais preocupado em sobreviver ali Viver. e viver Exato. do que A filmar, né? galera. Mas Aham, é legal isso, saber, assim, nossa, ele passou por tudo isso. Mas acho que o mais sim, legal, Danilo, a gente estava conversando, eu conversei com a avó até um pouquinho antes da gente fazer essa live, é a sua coragem. Eu acho que superar o medo e cair na estrada, né? sim. É ter a coragem de ir, porque muitas pessoas têm o sonho, mas não têm coragem. E superar Exato, esse é a maioria, medo. né? Como é que Aham. é dar esse primeiro passo? Acho que essa é a primeira Eu acho pergunta. o primeiro passo é o mais difícil, porque depois que você já deu o primeiro passo, você já está no embalo, é mais difícil você ter que reverter toda a situação do que continuar adiante, né? Mas eu não sei, quando eu tinha 29 anos, quando eu comecei a fazer essa viagem, eu morava na praia, eu tinha uma situação, tava legal, eu tinha um hostel lá, vivia bem, eu tentava pegar onda, eu não sou muito bom ainda, mas eu encarava de vez em quando o mar. Mas aí aconteceu um problema no ciclo de amizade, né? Eu perdi meu melhor amigo, e aí eu comecei a rever um monte de conceito na vida, pôr a minha perspectiva de vida em xeque, e aí eu percebi que a vida é curta e pode acabar amanhã. Então, antes que fosse tarde demais e eu ficasse muito velho, eu tinha que realizar algo grande e que dependesse Opa, também do meu estado de espírito e da minha integridade física, né? Então, enquanto eu era jovem, eu tinha que começar a fazer algo grande como uma volta ao Brasil de moto, né? E o detalhe é que eu não andava de moto, eu fazia acho que 6 meses que eu tinha comprado uma moto junto com o meu nossa, aí irmão. você começou a aprender. Aham. Meu Eu Deus. comprei a moto É junto muita com ele para coragem mesmo. aprender. Sim, sim. Mas acho que tem que ter mais coragem para não viver a vida, sabe? Ver que a vida tá passando e você não tá tomando nenhuma atitude. E depois se arrepender e ver que você ficou velho demais para realizar um sonho que era melhor ser vivido durante ou enquanto jovem. Então é isso. A galera geralmente fica presa no quesito financeiro, mas a gente depois pode falar o que dá para Vamos fazer. conversar sobre isso, com certeza. Só um Aham. detalhe, Danilo. A Carol, ela estava perguntando aqui se a live vai ficar gravada no IGTV. Vai sim, tá, Carol? A gente vai gravar, a gente vai deixar salvo, tá? Inclusive eu vou passar, a gente vai compartilhar, vai ficar tudo bonitinho, tá bom? Não se preocupe. Mas voltando ao assunto, Aham. você vê que o seu primeiro planejamento foi o Brasil, certo? Conhecer todo o Isso, litoral certo. brasileiro. Então, você conheceu Exato. praticamente, acho que quase 100%, né? A gente pode falar, uns 90% pelo menos. Acho que sim. Saindo de Santa Catarina até a praia de Ilha de Marajó, eu conheci quase todo o litoral, porque inclusive eu fui pela praia mesmo. A galera fala da BR-101, né, que liga o sul ao norte do Brasil ou Sim. vice-versa. Eu só fui ver ela lá depois eu acho que sei lá, da Paraíba, porque quase em todo o caminho, meu caminho era de off-road, eu ia por estrada de chão, de lama, terra, pedra e às vezes até pela praia. Quase perdi a moto algumas vezes para maré, mas era isso que eu estava vivendo na época, né? Fazer uma aventura mais hard possível. E agora, tira a nossa dúvida, o dia a dia. Então, o que que você Hum, leva, né, na aham. moto? O que que você precisa, o que que você planejou? Você fez assim, foi um planejamento curto, foi um planejamento longo para você partir para essa viagem? E o que que você levava na mala? Né? Acho que esse é Foi o que que você leva numa certo. moto? Porque a moto não dá para levar muita coisa. Acho que essa é Sim, a sua você pergunta. E gastos, é, né? Os gastos diários. aham. Viajando de moto você tem que ser minimalista, né? Você se força a ser minimalista. Eu sempre fui um pouquinho assim, o mínimo para mim é o melhor. E quando eu saí de viagem, eu não assim, eu vinha planejando desde os meus 3 anos de hostel, quando eu ia recebendo muita gente do Brasil e fora do Brasil, eu ia colocando no meu mapa particular lugares que as pessoas falavam que era bonito, né?
E eu ficava só sonhando, imaginando de um dia chegar lá. Quando eu decidi tomar esse rumo na minha vida, já estava meio que feito o mapa, e seria do Brasil, né? Ou seja, eu queria conhecer o litoral do Brasil. E como eu sempre tive essa preocupação em guardar dinheiro, em economizar, eu fui guardando porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia usar ou ia precisar. Não era muito o que eu tinha, era o suficiente para fazer o Brasil. Depois eu vim descobrir que o que eu tinha guardado era mais do que necessário, era ir além, eu não precisava de tanto. Depois eu vou contar os detalhes, né, como eu não pagava hospedagens, manutenção e tudo Sim, mais. com certeza, queremos saber de Porque tudo. isso porque isso foi um fator determinante para que eu pudesse ir estendendo a viagem e realizar uma viagem tão longa. Aí o que eu levei de começo, como eu estava no Brasil, como eu ia fazer uma viagem no Brasil, a moto é brasileira, ela tem quase todo o canto, eu não levei quase nada de peça, que é o principal que pesa. E roupa, muito pouco, eu não sei, acho que eu levei uma mochila com roupa geralmente as pessoas que viajam de moto colocam uma alforge de cada lado, né? Mais atrás, mais na garupa, mais mochila na frente. Eu só levei o baú que tinha atrás, que era de 47 litros, e mais um saco que tinha roupa, tinha uma barraca, um saco de dormir, devia ter uma blusa de frio, uma calça, fora a roupa de moto, né? Só isso, comida pelo caminho eu ia comprando, então não precisava levar nada. Só quando eu chegava num lugar que eu ia fazer uma travessia, que eu sabia que eu podia ficar ali perdido durante dias, aí eu me preocupava um pouco mais em levar algum mantimento, em levar peça de moto. Mas no geral, o mínimo é até melhor, viajar com o menor peso possível para ficar mais leve e mais versátil, poder escolher estradas difíceis, se a moto cai, levanta mais fácil. Então, quanto mais leve, melhor. Para mim, esse é o lema. E depois eu fui descobrindo que o que eu tinha começado a levar ainda era bastante. Sério? Aí Ou eu seja, fui, podia ser. Você foi eliminando durante a sim, viagem algumas coisas que você viu que era excesso ou não? fui eliminando. Só que teve um momento que me deram essas alforjas laterais, né, de duas coisas, e eu nem precisava, mas eu acabei levando. E eu acabei preenchendo, porque Mas eu tava ali já, e depois eu troquei por uma outra bolsa única, só em cima da moto. e como é que foi ao longo da viagem? Patrocínio, você conseguiu só ao longo da viagem ou você conseguiu com patrocínio antes? Não, eu nunca, antes de viajar, eu nem imaginei, nem cogitei a possibilidade de patrocínio. O que eu consegui Colaboradores, foi, né? Vai. De repente acho que é o nome não, mais. sim, também, antes de sair, não me preocupei com isso. Eu saí porque eu ia fazer essa viagem com ou sem apoio nesse sentido, né? E aí eu comecei a viagem, aí eu descobri que viajar de moto abre portas para a pessoa que está viajando, as pessoas são curiosas, elas se sentem um pouco emocionadas em ver que elas podem participar dessa realização e elas acabam estendendo a mão e ajudando. Então foi assim que eu consegui não pagar hospedagem e também não pagar manutenção. Então o que eu consegui foi apoio de mecânicas ao longo da viagem, de gente que tinha desde uma mecânica assim de porta do lado da casa até concessionária maior, né? Eu nunca, sempre essas marcas assim não muito grandes. Eu consegui assim de concessionária Yamaha ao longo do caminho, por exemplo, lá em Recife a Disnove foi uma das maiores apoiadoras que eu tive, foi surpreendente. Algumas umas outras oficinas na Colômbia, na Costa Rica e no México foi algo muito grande, algo surpreendente, que a Yamaha Nacional do México me apoiou. A minha moto ficou lá 4 dias na planta, eu conheci o diretor-geral de marketing e de negócios da Yamaha, eu vi o estacionamento das motos, eu vi as motos que estavam para ser lançadas, que não existiam no mercado ainda. Isso foi muito legal lá, eles me deram um baita apoio também. Mas em geral, sempre as pessoas me deram o que era necessário para conseguir seguir minha viagem, e sem elas eu não conseguiria, assim, porque quebrou o cubo, quebrou o amortecedor, faltava peça que não existia no país e os caras davam um jeito. Então, sozinho é impossível. Acho que as pessoas, elas são muito solidárias, né? Você descobre como as pessoas te ajudam. Sim. Até é uma das perguntas que eu vou fazer para você sobre a hospitalidade de brasileiro e Sim. comparado com o pessoal de fora. Eu vou fazer essa pergunta para você, mas antes,
tem alguns comentários aqui que eu preciso ler, senão o pessoal vai ficar chateado comigo. Certo. Ita East Pernambuco falou: Danilo, tua história é muito massa. Tu és um doido do bem. Um grande abraço. Aí tem o Opa. Danilo Urso, que colocou: esse Aham, é meu Danilo Urso. xará. Me espelho muito em você, no seu projeto e sua vida. Aprendi muito com o projeto dele. E o Júnior Barreto mandou perguntar qual é a velocidade cruzeiro, Danilo. Certo. Ó, uma Minha boa velocidade, pergunta. a minha velocidade cruzeiro é a velocidade que a moto fica no modo econômico. No caso da Teneré é 90 km por hora. Eu não passo disso. É uma pergunta mais Porque, técnica, legal para o pessoal saber. sim, às vezes quando eu preciso esticar, eu estico, como foi o caso quando eu fugi lá na Argentina, quando estourou a pandemia. Aí eu andava um pouco mais, mas um pouco com medo, porque a moto já tava sem a manutenção devida e eu precisava sair o quanto antes. Aí eu ia a 120, mas fazendo ela chorar um pouquinho. Eu vou a 90 eu vou confortável. Eu acho que tudo depende do terreno também, né? Por onde você passou. A Também, gente vai até falar um pouquinho sobre a BR-319. Tem sim, muita história para aham, contar sobre lá. Eu vi o seu perrengue de lá, mas enfim. Acho que sim, tudo depende do terreno por onde você vai passar. Acho que essa é a grande questão, né? sim, isso 90 é no asfalto, né? Na terra é mais, É não, mais. tô brincando. Mas, mas é ótimo. Bom, o Edu Vieira até tá concordando que menos é mais. Acho que é questão de carregar, né? Do transporte. Sim, Mas voltando ao assunto da hospitalidade, no uhum, seu dia a dia. Então, você chegava nos lugares. Como é que funcionava a logística? Então, você chegava, procurava um lugar para poder dormir. Ou você já tinha mais certo. ou menos um cronograma de onde você ia dormir, a questão de comer, do gasto. Uhum. Eu tinha onde eu queria parar, né? As cidades, os lugares que eu queria visitar e conhecer e parar por alguns dias ali. Onde exatamente eu ia dormir eu não sabia. Até chegar na Bahia, não, na Bahia não, em Maceió, eu não conhecia o apoio que existe entre a Irmandade motociclística, né? Porque aqui eles se organizam em grupos de WhatsApp, Facebook, nas redes próprias desse meio, e eles se comunicam entre eles. Então, quando eu conheci o pessoal lá de Maceió, o Zapa, foi um dos grandes nomes aí, o Zapa e o Bruno, eles me introduziram no primeiro grupo que eu participei, e aí a partir de então, para onde eu ia, as pessoas me perguntavam onde ia para que pudesse me dar pouso, né? Me deixar dormir na casa. E no Brasil quase sempre tinha isso. Fora essa rede de motociclista, também eu usava um aplicativo que chama Couchsurfing, que é para pessoas que estão viajando encontrar e até serem hospedadas pelo anfitrião, pela pessoa que mora em um lugar, né? É uma troca, né? As pessoas que moram no lugar querem conhecer culturas novas sem viajar, só recebendo, e o viajante ganha uma hospedagem, ou às vezes até tem que fazer algo em troca, mas o que manda mesmo é a relação de troca não material. E fora isso, eu ficava também em casa de pessoas que não estavam em nenhum desses lugares, às vezes nem tinha internet, que eram pessoas que me viam com a moto assim parado, comendo um espetinho no posto de gasolina, eles paravam, ficavam conversando, e depois de 10 minutos de conversa me convidava para ir para casa. Era bem normal isso. Depois, quando o Instagram começou a crescer, aconteceu já de pessoas virem e me falou, cara, você não é o cara que está viajando de moto? E também me oferecer lugar por conta dessas redes sociais. Por isso que eu nunca precisei pagar, assim, eu paguei poucas vezes hospedagem, né, só quando foi necessário mesmo, porque a galera sempre ajuda, e se você tiver o coração aberto, estiver sempre sorrindo, você vai sempre ser convidado para tudo. Então não precisa ter medo de sair sem dinheiro, porque hospedagem não vai precisar. E manutenção, contando um pouquinho de história, falando com as pessoas certas, também você vai longe. Ah, é legal. Nossa, muito legal. É bom saber, né? E é legal você tocar no assunto dessa comunidade do Couchsurf, que é como se você surfar no sofá, né? Que é Isso, pra aham. você dormir, né? Ou seja, você troca hospedagem. Você pode tanto oferecer hospedagem. Fica uma dica pra Exato. galera. É bem Sim. legal, é uma dica bem Às vezes, bacana. sim, às vezes a pessoa mora num lugar, ela não pode receber, mas ela quer participar, ela quer conhecer, ela quer levar para ir passear, para levar na praia, fazer trilha. Também Ela as pessoas estão pode. ali para isso. É um networking das viagens. É muito legal. Eu fiz amigos para a vida só por essa aplicação aí. Muito, muito bacana. Bom, só para recordar o pessoal que está acompanhando a gente, além de mandar perguntas aqui pelo nos comentários aqui da nossa live, você pode mandar pelo nosso WhatsApp também, que tá bombando aqui, inclusive.
É Que o legal. 011 97405 8502, desculpa. Vou repetir, tá? É o 11 97405 8502. É a nossa van queridíssima que tá lá nos bastidores me ajudando nessa live. E aproveitando, só fazer um comentário aqui, o Journey Toward, tá escrito aqui que é o nickname dele. Ele falou assim, ó, que Sim. bom que você conseguiu voltar para o Brasil. Nós ficamos presos na Colômbia pela pandemia. Nossa, esse é um assunto Uhum. legal pra gente falar. E o Alex Aranha, você vai sair um livro dessa aventura? Olha, boa pergunta, gostei também. Aham. Bem interessante. Vou acender a luz aqui, acho que tá meio escuro. Opa, acho que Sim. agora tá Daqui a melhor. pouco eu vou ter que acender a minha também. Sim, eu pretendo escrever o livro. Eu estou escrevendo, né? Cada episódio que eu ponho no YouTube lá, eu tenho um capítulo que eu escrevo, né? Eu só estou preocupado com o tempo que eu vou demorar para escrever, né? Porque é muita coisa e talvez eu vá, em vez de fazer um livro assim como um diário, eu acho que eu vou fazer um livro mais de contos, sabe? Os principais acontecimentos da minha vida. Aí eu vou fazer o dia que eu quebrei a perna, o dia que eu me perdi na Amazônia, o dia que eu caí da montanha, o dia que eu encontrei a guerrilha da Colômbia, Ele até, que eu é, juntei com as Farc e tudo isso. até o Josenildo falou assim, é um livro não, uma coleção, uma coleção, né? Seria uma coletânea, eu acho. Seria Eu acho que é legal. mais fácil. Eu agradeço muito esse pessoal que me incentiva a escrever, a contar as histórias aí, porque por eles, né? Porque eu poderia fazer para mim aqui só, mas a galera pede, né? Porque eles querem, não sei, inspiração, gostam, eles curtem quando acontece esse tipo de. Não é todo mundo que faz, né? É legal. Bom, a questão do custo diário. Eu vi em alguma das suas entrevistas, você falou que você gastava em média R$ 30 por dia na sua viagem Sim, aqui pelo Brasil. é. Isso se manteve, variou muito, somente quando você saiu para fora do Brasil? Como é que Sim, foi? girou em torno disso, né? Ela varia um pouco para cima e um pouco para baixo. O Brasil é um país caro para viajar. Ele foi mais Eu caro que alguns imagino. países que as pessoas acham que, inclusive você perguntando para latino-americano ou para qualquer viajante que esteja na América Latina, muitos deles não vêm para o Brasil porque o Brasil ele tem tanto uma burocracia e uma administração esquisita para pede visto para alguns países que impedem a visita desses turistas, mas principalmente também pelo custo de vida aqui. A comida é cara, por exemplo, a gasolina é cara. São poucos os países na América que são mais caros que o Brasil. Acho que é a Argentina, o Uruguai, o Chile e, olha, os Estados Unidos não foi mais caro para mim. Não foi, olha só. Não, agora seria, Surpreende, né? talvez. É, por causa do Sim, preço do dólar, né? Que tava nas alturas sim. pra gente, mas Aham. surpreende bastante, na verdade. Surpreende. Sim, aqui no Brasil, por exemplo, assim, ó, fazendo eu tenho tudo anotado, eu não lembro de cabeça. Eu preciso até fazer uma revisão para pôr para o país exatamente quanto eu gastei. No Brasil foi em torno de 30, R$ 40, né? Na época era cerca de US$ 10. Na Costa Rica, que o pessoal fala que é super caro, é impossível, eu gastei US$ 3 por dia. Nossa, Sim, que na Costa Rica surpreendente. é surpreendente, sim. Nos Estados Unidos ficou também mais ou menos o custo do Brasil, mas é porque eu viajei mais com tiros mais longos, sabe? Eu tinha que gastar mais por dia. E a gasolina é 3 vezes mais barato. Eu gasto 80% com gasolina ou com a moto. E lá tudo relacionado à gasolina é muito mais barato. Então, onde a gasolina é cara, meu custo de vida é caro. Ficou Se mais for alto. barato, vai ser. Sim, o Equador também ficou mais barato. A gasolina lá, acho que era R$ 2 na época, menos de R$ 2. Os países mais caros foram Honduras, porque a burocracia foi cara e eu fiquei pouco tempo, né? Então distorceu um pouco o valor. E Belize foi caro também. Foi bem caro. Mas também porque eu fiz um mergulho lá, acabei pagando e não precisava ter pago. Você foi descobrir depois. Sim, no México é muito melhor para mergulhar e é mais barato. É. Inclusive, você tem um mergulho que você fez lá no Alasca, né? Sim, sim, esse foi quase de graça. Mas, nossa, Doeu na imagina alma aquela só. água gelada. Meu Deus do céu, eu vi aquele vídeo e falei, nossa, é muita coragem. A gente já tá Sim, no no meio frio aqui, dos. eu não consigo nem imaginar aquela água gelada. Pois é que eu fui no verão, né? Assim, aquela região ali é frio o tempo todo, né? Quando eu mergulhei entre icebergs, estava congelando a água, não dava para ficar mais de 10 segundos. Mas o pessoal ali fala que no inverno chega a menos 70 graus.
Uau. Eles não podem sair sem roupa especial e sem óculos especial, senão o olho explode, a água do olho congela. É um Nossa, é lugar muito extremo, gelado. é É. muito gelado. Olha, nossa, tem muita coisa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ó, Ita, isso a Pernambuco, coloca assim: o universo dá em troca, tudo que você emana, você é um cara do bem. O Valeu, obrigado. Falcão tá mandando boa tarde. Boa Rodrigues tá tarde. mandando Cariri, Paraíba, saudades. Tem mais. Cariri, Isso, tem mais aqui. O Cléster Josuá, eu acho que é assim que se fala. Show Danilão. Couple Viagem. Qual será a sua próxima trip? Oh, é legal essa pergunta. Boa. Boa, a gente já vai aham, responder já. Fala um pouco do casal dos argentinos que você postou nos últimos vídeos. Senti que você gostou muito sim, deles. Nossa, tem sim. muita coisa aqui. Calma que eu já vou ler o resto, gente. Não fiquem tristes. Ah, essa da próxima viagem já é uma pergunta, mas eu tava deixando para deixar pro final. Que eu queria saber quais são os Certo. próximos planos. A gente pode deixar pro final. Tá bom? Não fique Aham. triste, tá bom? Couple Viagem que perguntou. Mas, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não peguei. Ó, só o Falcão, vou falar de novo, Falcão. Danilo passou por aqui em São Luís, Maranhão, Sim. nota 10, uma inspiração para muitos. E o Boa, Márcio Falcão mandou Negra. aqui, Danilo Love. Quem? Márcio Márcio? Ribeiro, Ah, sim, esse é de Alagoas, de Maceió, talvez? É. É. Ah, tem uma pergunta. Acho, Não sei, ele não acho que especificou, ele ele vai só falar colocou aí. Márcio Ribeiro. Márcio, dá um salve aí pra gente, fala pra gente de onde você é, só pra dar um norte pro Acho, Danilo aqui. acho que é de Maceió. E aí o Josunildo mandou uma pergunta boa, Josunildo Severino. Se tiver que fazer tudo de novo, você faria? Claro, Mudaria sem alguma coisa? pensar. Essa é uma pergunta boa. Se você pudesse dar uma Sim, dica pro Danilo de antes, que começou a viagem, qual é a dica que você uhum. daria? Eu fui viajar, eu viajei livre, assim, fazendo tudo que eu queria, mas em alguns momentos eu achava que eu tinha que me resguardar um pouco mais em termos financeiros para se caso acontecesse alguma coisa. E depois de tudo isso, que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né, ela pondo em xeque talvez uma nossa liberdade por um médio prazo, longo Sim. prazo, eu deixaria de fazer algumas coisas. Então, acho que tinha que, se fosse, o meu conselho era fazer as coisas sem pensar muito, assim, sabe? Não precisa guardar, não precisa salvar nada. Faça na hora que você tá, porque você não sabe se vai voltar lá. Fica a dica, galera. Basicamente, Boa. sim. Ainda que É, você tenha um espírito livre bem amplo, assim, você sempre fica se resguardando por alguma coisa. Ah, deveria ter ido e não fui. Não, vai. tem que fazer, né? Ó, Uhum. tem uma pergunta e eu justamente ia fazer essa pergunta agora, do Alex Aranha. Qual a mais bela paisagem que você deslumbrou, né? Que você só visualizou e onde? Eu quero fazer essa Certo. pergunta, mas depois eu quero juntar com uma outra, que Uhum. é sobre os apuros que você passou, tá? Então vamos primeiro Certo. falar pro lugar que você mais gostou de conhecer, pode até ser aquele lugar que você nunca nem tinha ouvido falar direito, Uhum. a experiência, a melhor experiência que você viveu nessa viagem, e depois a gente vai entrar no assunto dos apuros, que acho que o assunto é longo. Certo. É difícil responder essa pergunta aí dos lugares mais bonitos, porque eu meio que escolhi a dedo os lugares que eu queria ir, justamente porque eu achava que ia ser bonito, né? Teve alguns lugares que surpreenderam bastante para mim. É, muito difícil responder mesmo. Por exemplo, em questão de praia, o Brasil é quase que imbatível, né? As praias do Brasil são as melhores que existem e são variáveis, porque tem praia de água de todas as cores, com duna, com floresta tropical, com chuva, com deserto, com praias frias, praias de surf, praia para nadar, para mergulhar, é impressionante. As praias da Costa Rica são demais também. E aquela noção de que as praias da Califórnia, as praias do Pacífico dos Estados Unidos é bonita, mas para mim, na opinião, não chega perto do Brasil. A Barra Califórnia no México, sim, é impressionante, as paisagens ali com umas praias de água azul, coral, ondas para surf e cactos gigante, e um céu que você vê até Plutão. Mas assim, eu nunca tinha visto neve, né? Então para mim chocou quando eu vi a Cordilheira Branca do Peru, aqueles nevados de 5, 6 mil metros de altitude com neve.
E me chocou também ver a região dos lagos do Canadá, aqueles lagos de água cristalina parada no meio de nevados brancos, altas também, com neve. É difícil, é difícil. A Patagônia, eu não consegui conhecer a Patagônia Argentina, porque eu tive que fugir por causa da pandemia, mas a Patagônia chilena é um dos lugares mais impressionantes que eu já fui também, com aquelas montanhas cinza de neve, água verde, água azul. Tem muita coisa pra gente E conhecer, né? O mundo é muito grande. tem muita. A floresta amazônica é impressionante, é uma parede verde que você não consegue passar. E no Brasil, falando de Brasil, eu acho que a gente tinha que dar um pouco de atenção para a região ali do Cariri, que tem uma pessoa aí do Cariri, também que foi uma área que me chocou bastante. Eu não imaginava assim como seria aquele lado do Brasil, aquele sertão, aquela região do Cariri seco. As pessoas ali foram impressionantes. Uma das grandes experiências que eu tive na viagem nessa parte do Brasil foi lá com a Fernanda, ela é uma professora. Eu fui aluno lá dos alunos dela por um dia também para falar um pouco, dar uma aula sobre como tomar essas coragens na vida. Os vulcões do México, do Equador, eu não sei, eu não tive experiência ruim. Tudo para mim foi muito impressionante, sabe? Teve um país ou outro que talvez eu não achei tudo aquilo por alguma experiência pessoal, mas ainda assim, toda a América é impressionante. Para onde você vai tem lugar incrível, incrível. É legal de você comentar, você vendo que o Brasil tem muito, é que o nosso país ele é muito grande, ele é Pois gigante, é. né? Se você for comparar com outros países aí da própria América Central, você vê a diferença de tamanho do nosso país para os outros, né? Exato. Eu tive que sair do Brasil para dar valor ao que a gente tem aqui, tanto a questão pictoresca, né, a questão de paisagem, cenário natural, quanto o calor humano, como as pessoas aqui são realmente incríveis. Eu esqueci de falar, os Estados Unidos também tem uma paisagem impressionante. O Brasil, assim, se você não conta o Alasca, o Brasil é maior que os Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos eles também têm uma variedade de cenário que é impressionante. E eu acho que, assim, como tudo, lá eles valorizam o que eles têm, e aqui a gente não valoriza, sabe? Não. E a gente tem um potencial igual, talvez maior até. Falta um pouco de... É legal você falar isso, né? Eu acho que a gente precisa um pouco disso, ser um pouco mais patriota, né? Acho que é o que falta para nós brasileiros, Exato. né? Vamos ver se isso muda. Valorizar. E você consegue ter essa visão justamente quando você vai para fora. Eu concordo plenamente com você. A partir do momento que a minha primeira viagem, né? Primeira e única até agora viagem internacional que eu fiz, eu voltei dando muito valor pro meu país. Eu amo muito o Brasil, eu gosto do Brasil. Eu também, eu voltei apaixonado. É demais, Uhum. É demais. Sim. Legal. Ó, tem umas pessoas que estão interagindo aqui com a gente já vai voltar nesse assunto. Ó, o Cláudio, eu preciso falar, senão eles vão ficar chateados comigo. Sim. Cláudio, do Rio de Janeiro. Tu viveu muita coisa bacana. Show, Danilo. Falcão Negro de novo, demais. Uma experiência para muitos expedicionários. Boa. Sim. Felipe PP. Eu não sei o que é o PP, não sei se é o sobrenome, enfim. Me inspirei muito em você quando fiz minhas primeiras viagens para o Nordeste. Sonho em fazer uma longa dessas um dia. Boa sorte, é só se programar direitinho que você faz. Valeu. Diego Correia, viagem sensacional do Danilo. Cláudio do Rio de Janeiro de novo. Ó, quem aprendizado que você tirou dessa sua trip? Aprendizado é boa. Essa é uma pergunta boa, a gente pode responder. Se você quiser responder agora, fique à vontade. Sim. Depois a gente continua aqui. Tá, aprendizado é assim, acho que no fundo todo mundo já sabe isso, né? A gente tem que ser humilde, tem que ajudar todo mundo e tem que seguir a nossa intuição. Porque, na minha opinião, se a gente conseguir sempre a razão ela depende da quantidade de massa cinzenta que a gente tem, né? A gente pode ser enganado, a gente não é tão inteligente quanto a gente acha, a gente não tem sempre razão. Já o coração não, se a gente age de acordo com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, a gente não pode estar sendo desonesto com a gente mesmo, a gente está simplesmente seguindo o que a gente quer. E se deu errado, foi porque era para ter dado errado, pelo menos você seguiu o que você acreditava ser certo, né? Então, o maior aprendizado é isso, é você ter humildade suficiente para aceitar as pessoas e a situação como elas são,
e não reclamar nunca na vida, porque sempre se você olhar para o lado tem gente em pior situação e que não está reclamando, está trabalhando para sair dela. Então, Acho que as experiências que você viveu, né, fala muito nisso, né? Às vezes você vê, sim, acredito que você viu muita pobreza também durante o caminho, muita sim, simplicidade, humildade, e acho que isso que você aprende demais, né? É muito sim, enriquecedor. exato. Você não pode levar a sua opinião tão a sério, porque você pode estar errado e você vai fazer inimizade pro resto da vida por uma coisa que um dia você vai descobrir que foi errado. Então você tem que mais ouvir do que falar. Às vezes tudo depende do ponto E de vista, né? exato, e às vezes não precisa brigar pela sua opinião. Você pode estar errado amanhã, tudo pode mudar. Exatamente. Né? E quando você viaja, você tem que renascer, sabe? Você tem que se despir de todo aquele preconceito e o conhecimento que você acha que você tem, porque o que vai vir pela frente é tudo novo. Então você está nascendo de novo, você não tem que ter opinião, você simplesmente tem que aceitar as coisas. É. Principalmente quando você está em outra cultura, quando você está Ah, fora. com certeza. Gente, ó, tem bastante pergunta aqui. Gente, não fique triste se não ler sua pergunta ainda, eu vou ler, tá? Mas antes, o Josenildo até mandou uma aqui boa, e eu ia falar sobre isso, sobre os apuros, né? Ele colocou, Danilo, na BR-319, você pensou que ia morrer? Você já vai Pensei. responder essa, eu quero que você responda Uhum. essa, e linkando com, você vai falar sobre a BR-319, que você passou, né, foram 5 dias, se não me engano, de viagem, passando por 5. ela. Só nela Fala um sim. pouquinho sobre ela, sobre tudo bem que você passou, dormiu no ônibus, a moto caiu, e você teve que largar a Sim, moto para trás, andar, enfim. Eu quero que você conte um sim. pouco dessa experiência, dessa sensação de, nossa, o que que eu tô fazendo? Aham. E também do acidente que você teve, que Uhum. você, acho que você quebrou a perna, se eu não me engano, e teve que Isso, pilotar a moto mesmo assim. O que que foi isso. pior? Conta aí pra você, o que que foi, acho que pra você foi pior, enfim, o apuro. Se É, você pode linkar o assim, pior, não sei. sim, eu acho que sim. Eu acho que a 319 foi pior. Porque quando eu quebrei a perna na Transuará, que é um atalho da Transamazônica, né? A Transamazônica é uma estrada bem ruim, que é basicamente lama o tempo inteiro. E eu resolvi pegar um atalho dela, para encurtar o caminho. Você não seja E, uma boa então, ideia. não foi. Os caminhoneiros falaram assim, ó, rapaz, você tem esse caminho aqui, que eles chamam de Chapadão, ou Chapadinho, não lembro agora, e que liga Uruará a Santarém, porque se você vai pelo caminho tradicional, você tem que ir até Rurópolis, eu acho, e aí sim você vai para Santarém, acho Ou que seja, a são, quilometragem é maior, né, no caso. é o dobro, acho que é 400 quilômetros, 450 fazendo normal, e eu tinha 200 cortando. Eu falei, vou cortar. Só que eles falaram assim, não pode chover 1 minuto, e choveu meia hora. E eu tava lá no meio, e é um sobe e desce, curva, e a pista é convexa, sabe? Você tem que ir no meio, porque se você vai pro lado, a moto cai nas valas. Então eu ia pro meio, Nossa. assim, e de vez em quando tinha tronco, tinha árvore atravessada, então não dava, foi horrível. E a moto ia deslizando, assim, porque ela não forma aquela lama alta que você prende a moto, é aquela lama que você não consegue se manter em pé, sabe? Ou seja, você E patina totalmente, né, e afunda a moto. totalmente. A pé você cai, andando a pé, sabe? E aí eu consegui, eu passei ela, tudo, beleza, eu tava comemorando já que eu tinha conseguido. Aí faltava, acho que faltava 100 quilômetros. Eu achei que o pior já tinha passado. E aí eu fui passar um carro que estava abandonado na pista lá, a moto virou e ela caiu em cima da minha perna e quebrou. Ai. E quebrou a perna. Aí eu fiquei lá meia hora, sentado do lado da moto lá, e depois passou dois caras de moto, me ajudaram a levantar a moto. Eles seguiram o caminho deles e eu segui o meu, né? Aí eu vi que minha perna tava bem zoada, tava. Mas você não fez, Não não imagine... fez nenhuma proteção na perna pra poder pilotar de novo? Você foi do Não, jeito que tava? foi do jeito que tava. Eu tava meio com Nossa. pressa, adrenalina, tô num choque de adrenalina, né? Você não sente Eu subi tanto, eu na. acho, né, quando você ainda tá com o corpo Não, quente. não, exato, você sente depois. Aí eu cheguei lá em Santarém, eu não tinha plano de saúde. Aí eu, aí eu fui de hospital em hospital para ver se eu podia ser atendido, e foi engraçado, é uma das histórias bem impactantes, porque eu cheguei em Santarém lá, num hospital, depois de ter sido rejeitado em outros dois, e hospital público, e aí tinha uma fila de um pessoal que tinha brigado, eles tinham brigado com faca, com facão, e tinha uns Nossa. 10, 15 caras ali, tudo retalhado, a cara cortada, e o cara do meu lado tava sem a tampa do braço. Eu falei, puta merda. E eu ali com a minha perna quebrada, e assim, Muito pior, equipamento. né? É muito pior. Exato, né? Parei de reclamar. Você pensa
se assim, nossa, eles não vão me atender, né? Vou atender ele. Pois é, e todos os enfermeiros em volta desse cara aí, porque ele tinha quebrado o braço também, além de estar sem a parte de cima do braço. Nossa, foi horrível. E assim, atendendo no corredor. Os enfermeiros, uns 8 enfermeiros em volta dele lá para segurar e tentar fazer força. E aí eram 2 médicas que eram recém-formadas, não tinha toda essa malícia em ler o diagnóstico lá, as máquinas de raio-x não funcionavam direito, não deram. E aí deu lá, perna quebrada, estava fraturada mesmo. E nesse momento eu pensei que minha viagem tinha terminado, era o fim. E na verdade foi só o começo, porque depois dessa perna quebrada aí eu também mandei mensagem pelo Couchsurf, pelo WhatsApp de motociclismo, e apareceu o Rodson, apareceu o Romário lá, minha moto ficou com um, eu fiquei na casa do outro, depois eu consegui voltar para aqui para o interior de São Paulo, me recuperei 4 meses, replanejei a viagem, consegui um pouco de dinheiro e tirei o visto para os Estados Unidos. Então, minha viagem que até nesse momento, que já não era mais só até o Brasil, ia até a Colômbia, agora ia até o Alasca, graças a uma perna quebrada. E foi legal também, o ponto curioso é que no Pará aí eu descobri a comunidade do Santo Daime e da Ayahuasca, e eu tive a oportunidade de participar de uma cerimônia com eles, no dia 24 de dezembro e depois no dia 31 de dezembro, né, virada do ano. Que e aí eles falaram legal. assim, ó, sim, foi demais, mudou minha vida. E tanto no curto prazo como no longo prazo, porque no curto prazo, no dia seguinte, eu estava quebrando a perna, né? E depois eles falaram, não, agora você está bem servido, tudo que vai vir para melhor. E aí eu não entendi como eu quebrei a perna, e depois, pô, foi a melhor coisa. Foi meio rápido, né? Em 2 dias eu estava de volta me recuperando da perna quebrada. Já na 319, eram quase 800 quilômetros, né? Acho que 600 quilômetros de pura lama, e eu peguei o final da época de chuva, então é a pior época para ir, que é quando todo o atoleiro já está mais fundo possível, a lama está no joelho, está na cintura, não tem mais ninguém fazendo esse caminho. Eu estava todo carregado, porque eu ia passar a fronteira do Brasil para o Peru, eu estava meio que numa fase nova da minha viagem, a fase internacional, então estava com peça de moto, porque não tinha lá fora, eu estava bem pesado, chovendo todos os dias, eu não tinha escolha da época. Foi quando você tomou a decisão de ir pra fora, né, na verdade. Foi na época do... Ou não? Não, quando eu quebrei a perna, né? Que foi que você tomou a decisão. Aqui de você, eu já tinha não, tomado. vou estender. Já tinha tomado. Já tinha tomado que eu ia passar do Brasil, né? Mas Sim. que eu ia até a Colômbia. Depois, quando eu quebrei a perna, consegui o visto, aí não, agora eu vou até o Alasca, já que eu tô aqui. Entendi. Vou fazer... Então, mas assim, saindo do Brasil, Manaus, a região que tem as fábricas de moto, então eu consegui as peças, consegui apoio lá também, o Saburá da Yamaha de lá me ajudou, o pessoal, os estadeiros do Amazonas, ali eu tive... Tá caindo. Bom, agora voltou. Voltou? Voltou. Então, até onde eu contei? Você contou que Até onde eu fui. quando você estava na BR, não, voltando para a BR-319. Certo. Aí você já estava com a moto mais pesada, tinha mais peça, você estava se preparando para... Exato, porque ali eu ia pro Peru, não sabia se eu ia encontrar as coisas, né? Então eu tava carregadão. E aí eu comecei, né? Foi, sei lá, foi 6 de maio, não lembro exatamente o dia. Eu fiz o primeiro dia, foi tranquilo. Eu dormi na comunidade da igreja evangélica lá, que eles têm um pessoal que cuida de uns meninos que são ex-dependentes químicos, dormi com eles lá, foi um pessoal super gente boa, comi com eles. No segundo dia, eu já perdi a moto, né? O atoleiro ficou feio, só que era um domingo, e aí tinha um pessoal fazendo trilha lá. Aí o pessoal de Manaus, que eles fazem trilha pesada com L200 modificada, então eles estavam com gente que eram 5 ou 6 L200 modificada, uma correntada na outra, se puxando lá na BR, né? E eu tive sorte de encontrar um deles atolado também, porque a minha moto entrou no buraco, também apagou debaixo da lama, e eu ouvi de longe barulho de motor. E aí eu andei 5 quilômetros e encontrei esse pessoal aí também sofrendo, né? Não conseguia, a caminhonete estava no meio da piscina lá. Uhum. Eles atolaram o deles, depois desatolaram me desatolaram, me ajudaram a sair. E era 7 horas da noite já. E ali na floresta, você tem a onça pintada, né? Que ela ataca.
ataca de noite. E dizem, aí tem um monte de lenda, né, que come até os pés, só deixa a botina, entra na Aí você viu, barraca, né, não quer... unha, né, de onça Sim, no depois, outro dia, chão. sim. Aí eu falei, Aham, me gente, deram, que sim. medo! Aham, Eu vi. vi cobra. Mas esse foi no terceiro dia, porque no segundo dia tudo bem, eu dormi nesse ônibus abandonado aí, que é um ônibus que foi famoso no Brasil. Foi uma Aham. notícia que o pessoal tentou passar, não conseguiu, o exército teve que resgatar eles. É, aí no terceiro dia eu saí dali de manhã, me deu 20 quilômetros, a moto entrou de novo num batoleiro e apagou e virou e caiu do lado assim da marcha no barro, aquele argila sugou a moto, eu não conseguia mais tirar a moto, mover, não conseguia nem ligar porque ela estava com a primeira engatada, não conseguia tirar minha mochila para tirar o peso, eu quebrei a chave do baú para pegar minha comida e minha água, foi um desespero. Aí naquele momento eu percebi que eu só tinha uma solução que era sair andando para ver se encontrava ajuda e com sorte eu estava perto de um lugar com civilização. Lá não tem civilização e eu estava bem, minhas chances eram pequenas, né? Então eu andava e numa hora eu fiquei louco, eu comecei a falar sozinho, me faltava comida, eu via cobra, eu via sucuri, né? E pulou uma ariranha na minha frente, eu tive que dar uma facãozada para tentar assustar ela. Eu ia E perguntar aí eu isso falei, da pô, ariranha. sim, aham. Mas eu já estava em estado animal também, né? Então eu ia brigar até o fim. E eu saí andando, então eu comecei a passar um monte de coisa na minha cabeça, um filme de que eu não ia mais ver ninguém. Pensei, até gravei um vídeo para me despedir da família. Falei, porque eu não vou, até quando eu vou andar aqui, né? Porque se chega a noite eu não tenho lanterna, não tenho nada, tô ferrado. Vou ser comido aqui por a sucuri, pela anaconda, pela onça, picado por algum bicho, morrer de sede, de fome, não sei. E depois até alucinei, vi uma criança no horizonte lá, achei que era um anjo já que já estava me resgatando. E era, na verdade, uma menininha lá, filha do pessoal lá, o Paulo, que mora no Rio Novo, restaurante Rio Novo. Aí eu achei eles, não conseguia falar, porque eu estava em estado de choque. Depois da tarde toda ali com eles, aí a gente foi, conseguiu resgatar a moto, eu passei 2 noites ali com eles. E aí ninguém, eu estava traumatizado, eu não queria mais seguir a viagem ali sozinho, eu estava esperando alguém passar, mas ninguém passava. Depois no segundo dia passou 2 jipes do DENIT, 2 troller, só que no sentido contrário. Eles tentaram passar por onde eu tinha perdido a moto e não conseguiram. E voltaram quebrados. Aí eles decidiram, vamos voltar para o nosso acampamento, você quer ir junto? Eu falei, vambora! Só que aí eu fui burro, nem pensei de colocar minhas mochilas, minhas coisas no troller, né? Eu fui tudo equipado do jeito que estava lá mesmo. E uma caminhonete ficou no caminho, a outra teve que seguir, só que rápido, porque estava sem, acho que a caixa de direção baixa, caixa de direção, a caixa de marcha reduzida. Então eu fiquei sozinho, só que era noite. Eu não via nada, porque meus faróis estavam tampados de barro, Nossa, que loucura. e caindo, deslizando, atolando o tempo todo, levantando a moto sozinho naquele breu. Depois as pontes lá são tudo pontes prestes a cair. Numa hora eu fiquei entre a ponte e a pista, assim, com o motor meio que fazendo um pêndulo com a moto, eu não conseguia nem ir para frente, nem ir para trás. Não aguentava mais a perna segurar a moto, se eu deixasse a moto ela caía debaixo do rio lá, mas foi muito difícil. Cheguei até a chorar nessas horas. E aí eu não sei que mágica eu fiz, eu consegui passar. E aí eu achei o acampamento do DENIT lá, o pessoal já estava saindo de volta para tentar me encontrar. E acabei dormindo lá. E aí no quinto dia eu fui com eles. E aí foi um passeio, né? Aquela lama no joelho estava tranquila, porque eu estava acompanhado do pessoal, então eu podia cair, podia fazer o que fosse ali, até se quisesse empinar a moto ali eu empinava. Então assim, a diferença entre a galera às vezes acha que eu dramatizo demais, mas é que a É só pessoa quem talvez passa, nunca. né? É só Exato, quem passa que sabe. a pessoa acha que nunca viajou sozinho numa situação dessa. Porque quando você está sozinho, você tem que tomar 1000 decisões. Se você deve seguir, se deve voltar, o que você faz, se direita ou esquerda, porque uma decisão errada é a diferença entre viver e morrer, se divertir. Uma pessoa em dois ali, se eu tivesse em dois, era diversão pura, porque tirar a moto de atoleiro em dois é fácil. Sozinho é complicado. Então, foi tudo verdade. Não teve, talvez o momento mais
tenso de toda a viagem, esse momento, o momento que eu quase morri afogado na Costa Rica também, surfando onda gigante lá, eu não percebi Nossa. que o mar virou. E tem também o Peru, o dia do Peru, que eu quase perdi a moto para aduana também, foi bem tenso também. Sempre Mas tem a os perrengues, 319, né? Não tem jeito. sei. A 319 foi bem difícil, foi complicado. Eu mudei completamente minha perspectiva de mundo. Eu imagino. Danilo, nós estamos chegando aos nossos momentos finais, porque é Sério? muito assunto para falar, só que só tem 1 hora. Se passa de 1 hora, o Instagram ele corta a live. É 1 hora Sim, que certinho. pena. Nem saímos do Infelizmente. Brasil? Você viu só? Nem deu Aham, tempo aqui, o Brasil é tão grande, tem tanto assunto para contar. Bom, é o sim. seguinte, já que a gente está nos nossos momentos finais, só tem 5 minutinhos, tá? O que eu queria. Tem várias pessoas que mandaram várias perguntas aqui para mim, perguntando a quilometragem. Os países ele explicou, ó, que Aham. foi 17 países, né? 16 ou 17 países por onde você Deze- passou? isso, 16 países, 115 mil quilômetros. 115 mil quilômetros. Bom, tá respondida. É. Sobre o seu país favorito e alguma comida exótica, perguntaram. Se você quiser dar uma pincelada assim muito rápida, eu só queria que você Tá, concluísse com qual é o seu plano para o futuro, ou seja, qual a sua próxima trip. tá. O meu, Vai bem meu rapidinho, próximo. tem 4 O minutinhos. meu, o meu plano é dar a volta ao mundo, mas dar uma volta ao mundo demorada, longa, fazer continente por continente de uma vez. África, Ásia, Oceania, Europa, fazer tudo isso, mas por isso que eu preciso que as pessoas vão lá no meu YouTube, o Moto Mochila Brasil, se inscreve lá, dá like, comenta para que o Vai YouTube lá, possa, gente. possa garantir um pouco dessa viagem para o futuro. É, meus países favoritos são quase todos, mas é o Brasil, o México, Colômbia, Equador, Chile, os Estados Unidos e Costa Rica. E que mais? Acho que é isso, né? Comida exótica. Só finaliza Comida com a comida exótica. exótica aí pra gente só pra. Eu comi verme no Peru e comi grilo, gafanhoto no México. Acho que é Eu isso, vi, Diego. eu vi. Tem até um vídeo, Ah, você postou, legal, no sim. YouTube. Bom, Aham. se quiser dar uma dica final, um recadinho final pra alguém, tem 2 minutinhos só pra gente encerrar a live. Não tem muito segredo, não. Se você quer fazer, por exemplo, se você quer fazer uma viagem como essa, assim, ou não precisa ser como essa, mas uma viagem curta já começa a delinear algo maior, né? Não precisa se preocupar com muita coisa, na verdade. Você precisa ter o mínimo de dinheiro, talvez 30, 40 reais por dia, e você vê quantos dias você consegue ficar na estrada. Você se inscreve nessas plataformas de Couchsurfing, falam com as pessoas que viajam de moto, conversa com as pessoas que te inspiram, elas vão te dar dicas, e assim você vai ver que é muito mais fácil do que se imagina, e assim você vai longe. Eu acho. Danilo, eu quero te agradecer, muito obrigada por ter participado da nossa live. Eu que agradeço. Dividir um pouquinho sua experiência com a gente, foi demais. Fica o convite Obrigado. para você participar do nosso programa, tá? Assim que toda essa Eu pandemia quero. passar, eu quero que você vá lá no estúdio, vai ser bem bacana, você vai ser super bem recebido. Certo. Bom, enfim, e boa sorte na sua próxima viagem, não sei quando que vai poder se iniciar, né? Porque tem toda essa pandemia aí. E Aham. ó, a Van também tá te mandando um super beijo, ela adorou também, ela acompanhou tudo, a gente tava conversando aqui pelo WhatsApp aqui no computador, Valeu, uma obrigado. loucura. Mas Uhum. obrigada, viu? E boa sorte na sua Obrigado próxima você. viagem. Vamos estar acompanhando, porque a gente está sempre acompanhando nas redes sociais, principalmente no seu canal do YouTube. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente se fala mais. Tá, e brigadão, viu, gente? Todo mundo que acompanhou, agradeço. Vai ficar salva a live e a gente vai compartilhar, tá bom? É só acessar Valeu, o nosso Falcão. canal Over no Instagram e no YouTube também a gente vai postar e no Facebook. Beleza, galera? Bom, Danilo, um abraço, tchau, até a próxima. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até.